Eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Nesse espaço, nós conversamos com pessoas e ouvimos suas histórias. Histórias de milagres, histórias de bênçãos, histórias que modificaram vidas. Hoje, nós temos o prazer de receber Nazaré Viana. Ela é de Alagoas, lá no Nordeste brasileiro, é empresária, é influenciadora social e tem um ministério longo e profícuo na área de intercessão e de evangelismo. Boa tarde, Nazaré. Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. Eu que agradeço. Quando eu recebi o convite, eu falei para todo mundo, olha, eu vou estar sendo entrevistada por minha amiga Cristiane Rebelo e também na rádio da comunidade brasileira. Isso para mim foi uma honra muito grande. Me sinto honrada. Muito obrigada por ter vindo. Nazaré, você se converteu ao evangelho, você conheceu Cristo ou você nasceu num lar evangélico? Como é que aconteceu isso? Não, minha mãe, ela não conhecia o evangelho e ela, por decisão própria, não decisão de família, mas decisão própria, ela foi para outra igreja católica e ali ela estava bem alicerçada na igreja católica. Mas a minha conversão veio aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, nenhuma vida turbulenta que eu estava passando. O nosso pai ali foi rápido, ele foi nos deixar na casa do meu avô, isso é na década entre 65 e 70, uma seca terrível no Nordeste, conhecida como a maior seca que não houve outra igual, muita mortandade de animal, de pessoas. E nessa mesma época, meu pai, ele é engenheiro civil, na verdade ele é fiscal de engenharia civil, trabalhava para o DNR, e ele era um homem muito conceituado, porque ele era quem faz toda pista, toda ponte, era ele que estava ali para dar o sim ou não. Então, ele era um homem, mas ele foi levar a gente na casa do meu avô, e chegando na casa do meu avô, ele nos deixou e foi embora e nunca mais voltou para nos buscar. E por isso, nós ficamos no sítio, onde esse pastor da igreja de Cristo Pentecostal no Brasil fazia evangelização ali, com os jovens. E aquilo foi me chamando a atenção. E um dia, na casa do meu tio José, que Deus levou o ano passado, eu então aceitei Jesus como meu Salvador aos 9 anos de idade. E permaneceu na igreja, então? O que foi que aconteceu ali? Na verdade, eu ia para a igreja. Nessa época, era 4 quilômetros a 5 quilômetros andado. Então, a gente ia andando, eu e minha tia, e ela tinha problema de epilepsia, e eu ficava orando, já Deus sem saber muito, mas já ficava pedindo a Deus que ela não tivesse nenhuma crise durante a viagem, mas era quase impossível. Sempre ela tinha algumas crises. Mas assim, nós íamos todos os domingos, eu ia caminhando esses 4 quilômetros, e chegávamos nessa igreja e ali para mim era o maior bálsamo que eu podia receber. Com chuva não importava? Não importava. O riacho do Guedes cheio, que era um riacho que a gente passava, e ela dizia, monta nas minhas costas porque eu vou nadar. Eu vou te levar. E a gente saía a roupa no corpo e enxugando se quisesse, se não quisesse, só que ela tinha algo dentro de uma sacola de plástico para a gente vestir quando chegasse na casa onde a gente ia se hospedar, e era na casa do próprio pastor da igreja. A sua conversão e a sua chamada ministerial, elas foram simultâneas ou foi quando você já era adulta? Como foi que isso aconteceu? Na verdade, tudo começou ainda como criança. Como criança, eu via as coisas, eu me assustava e eu via coisas. E minha mãe dizia, essa menina tem alguma coisa errada com ela. Mas era assim, se eu dissesse, olha, alguém vai pular esse muro, ia pular o muro. Alguém vai entrar na casa e entrar. E mamãe ficava assustada. Naquele tempo, mamãe até pensou de levar até no terreiro, mas como ela não participava disso, levou até para o padre orar por mim. Mas, na verdade, era coisa para mim comum, era ver as coisas no mundo espiritual. Mas quando eu aceitei Jesus naquele dia, eu tinha visto a visão de um anjo, pela primeira vez na minha vida. Era um local que eu estava muito tranquilo, e eu disse, nossa, tem um anjo aqui, tem algo diferente aqui nesse lugar. E ali eu aceitei Jesus com muita alegria, não vi a hora. E por ser criança, os pastores nem ligaram de me chamar para frente. Eu fui quem fui sozinha.
e peguei a bênção naquele dia. A caminhada foi muito boa, mas acontece que na minha juventude, mamãe mudou-se de cidade, saiu da cidade de Palmeira dos Índios, que isso é uma coisa que eu deixo aí para vocês, cuidado nas mudanças sem orientação de Deus, porque pode trazer danos à família, principalmente para quem é casado e tem filhos. E mamãe tirou a gente do nosso convívio de igreja, do nosso convívio com as pessoas, que a gente mais amava, que era a nossa família, e então a gente foi para a cidade de Salgueiro, que não era nada do que a gente passava. Já ia congregar em outra igreja, já outros costumes, já tudo diferente. E nessa época eu me revoltei muito. E saí da igreja, me casei com um moço que não era crente. E logo que eu tive o meu primeiro filho, eu então tive um pouco... Eu creio, hoje eu entendo que era uma depressão, era uma tristeza muito profunda. Eu desejava, eu morava numa casa muito boa, mas desejava viver em um local onde eu tivesse paz. Eu achava que até debaixo de uma ponte seria melhor do que aquela casa tão rica e bonita. Aquilo certamente era uma depressão. Mas logo então eu passei por muitas provas nesse deslize que eu tive, e esse casamento com pessoas que não eram de acordo com o que Deus queria para mim. Eu então passei muitas provações, e uma das provações piores foi ele e a família dele. Só tinha ele e a mãe, que a mãe era dona dos cabaré maior da cidade. Ela era dona de todos os cabarés, Sapucaia, todo mundo conhece. O nome dela era Antônia Tavares, mas todo mundo conhecia ela como Sapucaia. E ali no Nordeste era conhecida. Inclusive, ela tem um museu dela na cidade, tem muitas histórias dela dentro dessa cidade. Mas nessa cidade mesmo eu comecei a ver que eu tinha que chegar-me a Jesus. E logo que eu estou lendo a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, eu creio que ali foi uma das fúrias do inimigo. Nessa época eu já tinha 21 casas de aluguel. E eu vou dizer para você, meu esposo nunca trabalhou, o pai da Regina, o esposo da época, para me dar nem um centavo sobre aquele negócio. Mas eu trabalhava, fazia roupas de criança, eu costurava, fazia indústria mesmo, ensinava pessoas a costurar. Então você é empreendedora desde sempre? Desde que eu nasci. Quando eu te apresentei dizendo que você era empresária, porque tem um contexto, então você sempre foi empresária. Sim. A Regina, que é filha desse pai, o seu filho... Foi que logo meu filho mais velho... Você sofreu violência, então. Mas daquelas bem bravas, daquelas bem terríveis. Você era jovem ainda, bem jovem. Eu estava com 16 anos de idade, numa assembleia, não sabia nem o que era casamento, não sabia nada disso, meu projeto não era esse. Terminando o científico, entrando na universidade, já era o meu último ano de científico. Então, aos 16 anos, eu já tinha toda a minha área científica pronta. Química, física e biologia eram minhas matérias preferidas. Agora, você tem só esses dois filhos? Quando você me perguntou sobre como foi que a minha vida lá na infância, foi também um pouco difícil. Porque quando meu pai nos abandonou, a gente foi para uma casa muito pobre. Não era que era pobre. Na verdade, meu avô estava passando por a seca. Então, eles não tinham mais animais para comer, não tinha chuva para plantar e vive da lavoura. Então, geralmente ia ser muito difícil para nós. Então foram as consequências da seca mesmo. As consequências. Agora, ali eu já comecei a prosperar. Pode me perguntar como? Como, por favor? Vamos lá. Então, sabe o que foi que aconteceu? Eu então comecei a ver que, mesmo que no Nordeste não tenha chuva, as fruteiras dão mais fruta e mais gostosos e mais saborosos. É interessante isso. Então, as frutas, as mangas, minha cidade é rica em frutas, a Palmeira dos Índios é rica em fruta. E então, ali eu comecei a juntar, sabe, panos de prato, e meu avô vinha trazendo muito sacos de açúcar, saco de farelo para os... E eu pegava aquilo, lavava com anil, e deixava muito lindo, fazia um crochêzinho, e botava as frutas, porque todo mundo tinha fruta. Ninguém queria fruta, queria feijão, arroz, carne, mas era o que não tinha. Mas as frutas tinha. E eu então comecei a vender as frutas dentro dessas... Eu fazia tipo uma sacolinha e colocava as frutas dentro. O pessoal comprava, eu acho que pela sacola, não pela fruta. Mas eu também lavava a fruta, passava azeite, assim, banha de galinha. Para ficar bem bonita. Para ficar bem brilhosa, bem linda. Bom marketing o seu, né? Então eu já comecei por ali. Não sabia que isso era empreender, mas a minha necessidade me fez empreender.
Os Estados Unidos, como foi que aconteceu na sua vida? Os Estados Unidos já foi uma história até bem interessante. Logo que eu me separei do pai da Regina, por uma ordem bem tremenda, porque lá no Nordeste qualquer coisa te mata. E ele disse, olha, minha mãe contratou um pistoleiro, eu disse, não dá mais para ficar, fui para Alagoas, morar com a minha mãe de volta na casa dela. Deixei tudo para trás, nessa mesma época ele contratou uma pessoa para tirar todos esses bens e passar para o nome desse amigo dele. E ali no cartório eu passei tudo para não morrer. E fui embora. A história é um pouco longa, não dá para contar nesse podcast, mas eu quero dizer para você que eu fui para a casa da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, eu disse, não dá mais. Depois de uma longa viagem de São Paulo, de Santa Catarina, de todos os lugares que eu já tinha passado, evangelizando, daí, como eu disse a você, logo eu aceitei de verdade o meu Jesus como meu Salvador, e ali não parei de ler a Bíblia até o dia de hoje, não parei de orar, não parei de buscar o Senhor, e foi nessa mesma época que eu, então, decidi vir para os Estados Unidos. Mas não foi uma decisão minha. Mas olha só, eu fui na casa de uma amiga, ela me convidou, Rosa, o nome dela. Essa mulher já está aposentada, mas ela era chefe geral da CST, a maior metalúrgica do mundo. E ela disse, Nazaré, eu estou precisando que você venha fazer umas costuras para mim. Eu conheci ela através de umas pessoas da cunhada dela. E então eu disse, ok, vou sim. Ela pagou minha passagem, eu saí da cidade de Palmeira dos Índios e fui até Vitória do Espírito Santo. E lá então nós começamos a fazer as costuras. No meio daquilo ela disse, sabe onde tu vai ganhar muito dinheiro? E aonde tu pode ser bem sucedida? Nos Estados Unidos. Eu disse, como assim? Então veio toda a minha lembrança lá. Quando eu estava aos 9 anos naquela igreja de Cristo Pentecostal, o pastor Horácio Ward, o fundador das igrejas de Cristo Pentecostal no Brasil, me falou me profetizou sobre a minha vida, que ele me via nos Estados Unidos, 9 anos de idade. Eu já estava ali aos 35 anos de idade e isso ainda não tinha se cumprido, certo? Então eu me lembrei disso, eu disse, quem sabe essa é a hora. Mas essa hora foi um pouco dura. Por que foi dura? Porque então nós estávamos no impeachment de Fernando Collor de Mello. Eu havia trabalhado para Fernando Collor de Mello, passando muito aperto. Todos os dinheiros da gente foi confiscado. Eu tinha vendido casas. A época da poupança. Da poupança. Então, tudo aquilo foi um desastre para a minha vida, porque uma decepção. E ali começou também, de novo, outra tristeza no meu coração. As famílias minhas me culpando, porque eu era cabo eleitoral dele. Eu fiz um comitê dentro da minha casa. Enfim, foi um negócio bem terrível. Então, ele é do seu estado. Ele é do meu estado. E conhecido muito da nossa família, de todo mundo ali. Okay. E por isso nós trabalhávamos para ele. Eu trabalhei para ele. Mas então eu comecei a decepção. Eu digo, não posso mais ficar. E quando Rosa me fez esse convite, minha Rosinha, um cheiro para você. Nós somos amigas até o dia de hoje. Eu então disse, vou aceitar. Mas então a gente foi à Polícia Federal para tirar o passaporte. Chegamos na Polícia Federal, estava de greve e não sabíamos quando voltava. Ela disse, Nazaré, você não pode perder tempo, eu lhe vejo nos Estados Unidos. E ela não é uma mulher crente, ela é uma mulher normal. Então eu disse, tá bem, eu vou. E o esposo dela, quando foi ela me deixar no aeroporto para vir, começou a chorar, você é louca, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Mas por quê? Porque ela tinha me dado o passaporte dela para mim vir para os Estados Unidos. Agora, ela é uma mulher alta, vistosona, grandona. Imagina uma mulherzinha pequenininha, do rostinho redondo, ela tem um rosto bem comprido, ela tem as feições totalmente diferentes da minha, sem nenhuma dúvida, não era eu. É tanto que quando eu cheguei em Miami, eu embarquei, peguei o voo, venci, dormi o tempo todo. Quando eu cheguei em Miami, a primeira coisa que fizeram foi me prender. Lógico, né? Porque é crime. Sem nenhum papel. Não, e outra coisa, eu não tinha outro documento a não ser esse passaporte. Eu não tinha uma identidade, eu não tinha nada. Eu só tinha esse passaporte. E ela me pediu até outros documentos. Eu digo, não tenho, só tenho o passaporte. Então, já era mais uma suspeita de que as coisas estavam erradas na minha vida. Me mandaram para uma cela. E naquela cela, eu comecei a refletir o que era que eu tinha feito. E a me lembrar daquela promessa que tinha sido feita para mim. Naquele instante, eu estava carregando uma Bíblia pequena, que até hoje eu tenho ela, e eu abri a Bíblia. E saiu em Isaías. E é interessante que eu abri por promessa,
e coloquei um dedo ali dentro. O pessoal diz, roleta, não sei o que, mas aquilo para mim até o dia de hoje, essa palavra é viva e eficaz. E coloquei Isaías 43. Se você hoje, que estiver nos ouvindo, puder abrir Isaías 53, essa promessa é para você também. E no 5, que foi ali onde eu coloquei, no versículo 5, 43 de Isaías, versículo 5, está ali dizendo assim, não temas porque eu estou contigo. Eu nem terminei de ler o resto, já dei um grito, e o eco daquele meu grito foi naquele pavilhão daquela cadeia, e chegou polícia SWAT, polícia branca, preta, de todas as cores, de todos os jeitos, me revistando para saber se eu tinha droga, o que era que eu tinha, estava louca. Não, mas me tiraram daquela cela e me botaram numa cela sozinha. Certamente fiquei uma presa meio que perigosa. Eles ficaram de olho em você. Porque não sabia que idioma eu estava falando, português quase ninguém ali. Dentro daquela cela não tinha ninguém que falasse português. Isso foi nos anos o quê? 90? Não, 93. Foi 93. No impeachment foi 92, final de 92. Fevereiro de 93 eu já estava aqui nos Estados Unidos. Certo. Então, naquela minha prisão, eu fui para uma sala sozinha. Nessa sala sozinha, eu refleti melhor. Então, eu pensei em tudo aquilo que eu tinha escutado aos 9 anos de idade e disse, Senhor, tu me fez uma promessa que o Senhor estava comigo. Li todo aquele Isaías, me enchi de poder e de glória, chorava que nem criança, limpei as lágrimas e orei ao Senhor. E a minha oração foi, eu conheço o Deus de Pedro. Ele abriu as prisões. O cárcere que ele estava era forte. Tinha fortaleza, mas o Senhor mandou um anjo para aquele lugar. Então eu disse, eu mando um anjo para me soltar desse lugar, para me tirar desse lugar. O incrível é que eu passei por um soninho. E quando eu vi abrir a porta, eu me ajeitei toda, porque não tinha onde se sentar, eu me sentei no chão. Não tinha nada naquele local, somente eu com minha bolsa e não tinha nada. Uma bolsinha minha, com as coisinhas e somente eu. Ok. Então quando eu fiz aquela minha oração, eu passei por um soninho. Quando foi algumas horas, eu não tinha noção de horário, mas era como se fosse às 4:30 para 5 horas. Essa hora, eu escutei dizer no Brasil que as pessoas são deportadas. Eu disse, quem sabe vai me levar esse homem, veio um homem bonito. Não me lembro o rosto por hipótese nenhuma, mas me lembro do seu traje. Era um traje cinza, bonito, todo lindo, todo maravilhoso. Eu quero que você medite nisso. Porque como que eu vou falar da palavra agora? Como que isso vai ser grande para nós e principalmente para o ouvinte, que às vezes está descrente de sua situação, talvez de imigratória. E isso vai trazer um grande chave para você. Oração e a fé. E eu disse, pai, eu vou lá. Quando eu vi aquilo ali acontecendo, eu saí, aquele homem chegou. Agora ele não me chamou pelo nome que está no meu passaporte, mas o meu nome verdadeiro. Senhora Maria Nazaré Nunes. Nessa época eu não tinha Viana. Viana é do meu casamento atual. Eu disse, uau, descobriram tudo. Agora eu vou me levar para a forca. No meu pensamento. Esqueci que eu tinha orado. Esqueci toda a situação que eu já tinha vivido naquele exato momento e segui aquele homem. E as portas se abrem, eu vou seguindo ele. As portas se abrindo. Ok, demorou aí uns 20 minutos, uns 10 minutos, eu já estava fora do aeroporto. Aí ele apresentou os táxis e disse, siga o seu destino. Eu olhei para ele e disse, você pode chamar o táxi? O homem desapareceu na minha presença. Deus, ele próprio, enviou o anjo, porque era impossível alguém me tirar de uma prisão quando eu não tinha papel para vir e quando eu já estava em um grito que para todo mundo eu já era uma pessoa perigosa. Então, com certeza Deus enviou o anjo. Para quem não acredita ou acredita, saiba, o anjo pode lhe visitar nesse dia, enquanto você está escutando esse podcast. Eu chamo a atenção de vocês para o que o Senhor pode fazer estes dias na vida de qualquer um que esteja escutando. O nosso Deus existe e Ele é galardoador daquele que o busca. Amém. Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu queria saber a Nazaré empresária. A Nazaré empresária, quando chegou aqui, obrigatoriamente a gente tem que se tornar alguém na vida. Porque não pode trabalhar, não tem como viver se não trabalhar. Então, olha só, nessa minha jornada de trabalho, eu fiquei, nesse mesmo dia que eu fui pedir o táxi, eu mesmo pedi o táxi, por coincidência não, com Jesus na minha frente, sabe o que foi que aconteceu? O táxi que eu parei
Era um táxi, ele disse, brasileira? Eu digo, sim, eu falo português porque já morei no Brasil. Então eu estou dentro de casa de novo, certo? Ele disse, para onde você vai? Eu tinha uma amiga que morava em Portugal. Então eu disse, você pode ligar para essa amiga de Portugal, porque se ela tivesse uma amiga em Miami, e ela pudesse me indicar para ele me levar para a casa dela, porque para um hotel eu só tinha $900, era pouco. Então, ele disse, me dá o telefone que eu ligo. Aí ele ligou, a pessoa atendeu, Marli, o nome dela, Marli, eu estou levando a senhora Nazaré, passa o endereço da sua casa. Ela disse, como? Nazaré não vem para cá? Ela disse, vem. Ela disse, Nazaré, ele olhou para mim, esse endereço dela está a 20 minutos daqui do aeroporto. A mulher já estava morando em Miami. Ah, aqui você achou que estava em Portugal. Em Portugal, porque, na verdade... Eu já ia perguntar, como assim o endereço? Pois é. Ela, então, quando mudou para Portugal, me mandou o telefone, mas não me disse que tinha mudado para Miami. Mandou o telefone, eu usei o telefone, e, na verdade, como eu não conhecia nada de Miami, nem nada... Nem o telefone? Nem o telefone. Então, não era uma coincidência, o Senhor Deus colocou Marli. Agora, minha prova chegou ali. Quando eu entrei nessa casa, ela perguntou para mim, você sabe que você não vai ficar aqui. Esse país já deu o que tinha de dar. Como se eu tivesse vindo buscar alguma herança do país, eu vim dar aquilo que Deus já tinha me dado. Então disse, você não vai ficar. Sua passagem está para quando? Eu digo, daqui 1 mês, a volta. Aí, porque a gente não pode, sem brincar, comprar ida e volta, somente ida ou volta. Tem que comprar as duas. Então, eu comprei para 1 mês. Ela disse, eu vou adiantar suas passagens amanhã. Mas você vai embora daqui. Daí, eu disse, espera aí, Senhor, essa não é a voz daquele Deus que me tirou da prisão? Essa não é a voz daquele taxista que me levou, falando português? Essa não é a voz que tu me desse, nem o comando que tu me desse. Eu digo, Pai amado, que essa palavra de Marli está destruída. Isso foi um sábado, à noite. Pela manhã, o seu esposo sai para comprar o pão, certo? E quando ele volta, já estamos acordadas, Marli já me acordou, já deu cansada, mas Marli deu, durante aquele período, Marlizinha, minha amiga que mora em Miami ainda, é minha querida, me botou para limpar os banheiros, para ver se eu podia fazer faxina, e eu não podia, porque ela disse, você não sabe fazer nada de faxina aqui, não é como se limpa lá no Brasil. Eu digo, de fato, eu nunca limpei nada nos Estados Unidos. Bom, então Marli me traz de manhã, nós vamos ali, meu esposo foi comprar ali uns pão para nós tomar café, e chega o esposo dela com os pães. Os pãezinhos na mão, numa sacola e um jornalzinho na mão. E durante o café, ele olha para Marli e diz, Marli, deixou terminar o café. Quando terminou o café, ele olhou para Marli, já no finzinho, Marli, eu trouxe um jornal que Miami está precisando de uma... Em Miami não, em Boca Raton, estão precisando de uma costureira. Aí ela pegou assim o jornal. E eu conheço, é Nilce. Pegou o telefone, Nilce, tu necessita de costureira ainda? Nilce, sim. Amanhã eu estou te levando uma. Isso era domingo. Na segunda-feira pela manhã, às 9 horas da manhã, saímos muito cedo. Ela me deixou com a Nilce. Nilce chamou a Cristina para fazer um teste se realmente eu era uma costureira, se podia trabalhar com ela. Cristina aprovou, mas antes da Cristina aprovar, Marli já tinha ido embora e nunca veio me buscar. Já sabia que você ia ficar lá? Aí, ela tinha me levado minhas bolsas com tudo, deixou lá com a dona da loja. Quando chegou a noite, ela disse, ela ligava para Marli, a dona da loja, e nada. E ela disse, ela não vem buscar. Dormi naquele lugar, um edredomzinho colocado no chão. Mas ali eu já comecei a pensar, Senhor, esse país vai dar o leite e o mel que eu preciso. E aí, olhando todo o movimento, passaram-se 15 dias, passaram 20 dias. E nisso eu já tinha dinheiro suficiente para alugar um apartamento para me morar. Então, ali no São do Fu, logo tinha Boca Entrada, que era uns apartamentos que recém tinham se construído, luxuoso, muito bonito o local, piscina, sala de esporte, para você fazer também esporte, onde você fazer academia. Enfim, era um local completo. E eu podia ir para trabalhar, caminhando e voltar para mim. Eu digo, eu vou alugar. Então, fui para alugar. Quando eu cheguei lá, a moça falou para mim assim, isso aqui, você não tem papel para alugar. Mas aí, era uma brasileira. Ela disse assim, mas eu falo português, eu vou lhe alugar. Assim mesmo.
O que nome ela colocou ali, botou meu nome, mas o que é que ela colocou ali não me interessava. Me interessava que ela me desse a chave e eu tinha o meu local de dormir sossegada. Aluguei meu primeiro local. Logo então, eu comecei a ver que Deus estava em movimento comigo. Disse, eu vou abrir um ateliê de costura. Abri, mas adoeci. Adoeci muito e não tinha como. Nessa minha ida e volta de tudo isso, logo que antes de abrir meu ateliê, trabalhando ali com Nilce, sofrendo muito, Nilce sabe disso, é minha querida até hoje, somos muito amigas, por sinal, e ela pode contar essa história a qualquer pessoa. Então eu comecei a ver que eu não podia mais ficar somente trabalhuma e alguém que com medo da imigração, e era num tempo muito difícil, porque Clinton assumiu o poder, já colocando uma ordem para quem entrou, não podia ter, quem entrou ilegal não podia ter green card. Eu disse, tem que ter uma saída. Na noite, o Senhor me disse, asilo político. Mas eu fiquei quieta. Mas no próximo comecei a usar, Senhor, usa alguém, me faça. Naquela semana exatamente que eu estava orando ao Senhor, uma amiga minha disse, eu vou para Miami, eu vou precisar de uma carona, eu já tinha meu carro. Não tinha drive license ainda, ela só, tu não pode entrar, nós vamos direitinho, tu vai lá, eu vou entrar. E a fila era na 79, e a fila era enorme de grande, para imigração. E ela entrou, me disse, tu vai ficar no McDonald's, que tinha um McDonald's perto, e eu vou caminhando. Mas quando ela saiu, eu fui para a fila, perguntando a um e o outro, como foi que você se documentou? Como foi que você se documentou? E muito cubano. Eu sou cubano, tenho direito a asilo político. Eu disse, como é esse asilo político? Me explicou um pouquinho, eu digo, você pode pegar uma planilha para mim, que é uma aplicação. Ele pegou a aplicação e eu vim de novo para o carro antes que a mulher viesse. Eu cheguei no carro calada, eu tinha alugado esse apartamento, morava uma brasileira com uma filha que misericórdia, a menina ninguém suportava. Mas foi essa menina que preencheu esse papel e através desse papel eu tive meu green card. Que bom, então mais um milagre. Mais um milagre em cima de milagre. Mas esse milagre foi interessante, sabe por quê? Porque chegou uma carta de deportação para mim e eu não aceitei. E eu fui de novo, não tem problema, eu fui de novo a eles. Fui de novo, outra vez, e falei, como assim? Eu nem fui para audiência, como é que chega uma carta de deportação? É porque a gente notou, você não tem história contundente para ficar. Ok, então tá bom, vamos, eu disse, mas eu não aceito essa carta, nem assino ela. E eu fui a ele, eu preciso ir para a Corte Suprema. Mas foi uma confusão. Eu digo, não, já estava com 1 ano de América, não vou ficar. Eu trabalho, eu vivo bem aqui, eu não vou voltar para o Brasil. Mas então você não estava se escondendo? Não, eu também estava se escondendo. Eu trabalhei para Fernando Collor de Mello, ele está no impeachment. Inclusive, os Estados Unidos deu apoio para ele vir para cá, e eu também estou aqui, porque corro também risco de vida. E não é por causa só da política, não, é porque a criminalidade está muito forte. Você já ouviu falar sobre a morte? Tem aquela história do passado também, a sua história do passado. Você trouxe ela também? Trouxe ela também. E por isso trouxe ela, mas trouxe a morte da Candelária, trouxe outras coisas para mostrar para ele que eu corria sim risco de vida. Então, naquele período, ele disse, olha, você vai passar por um juiz com muito aborrecimento, muito ruim comigo. Você vai passar por um juiz e ele decide se você vai para a corte ou não, que eu não vejo esse caso na corte, eu vejo você no Brasil, tu comendo seu churrasquinho lá. E fez uma gracinha assim, né? E vai ser muito breve. Aí mandou eu, 15 dias, 20 dias ele colocou para mim chegar. 1 mês e 15 dias eu vou para a corte. Disse que tinha que levar um advogado, eu não levei. Entrei na corte, levei um amigo de trabalho que falava inglês fluentemente e espanhol. E eu falando português, mas eu entendi o espanhol dele e ele entendia meu português. Chegamos na presença do juiz, ele falando em espanhol e eu em português, e o juiz olhava para um e olhava para o outro. Virou para ele e disse, eu não estou entendendo. Você fala espanhol e ela fala português e você está fazendo o translation direito. Ela disse, eu entendo português. E ela entende portanhol, meu português. Muito bem. O juiz disse, não precisa mais de você falar nada, porque eu falo português. Minha querida, me diga a sua história. Eu vou contar a minha história para ele. E ele disse, o passaporte está aí, hoje você tem seu green card. Mais uma vez, Deus colocou um juiz falando português para me dar o green card. Então, não diga para mim que isso é impossível. Tudo é possível ao que crê. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E dali, então, eu digo agora, depois de trabalhar, depois de alguns anos,
de trabalho. Eu disse, Senhor, eu quero meu trabalho. Mas então eu saí, porque no Brasil eu já tinha me formado em cabeleireira pelo Senac, costureira pelo Senac. Então essas duas profissões era minha profissão de amor. Se eu não estivesse fazendo cabelo, eu estava fazendo costura. Então a mesma coisa eu fiz nos Estados Unidos. Mas eu disse, Senhor, aqui tem muito mais possibilidade. E é melhor, porque eu tinha muita alergia aos tecidos e as roupas que vinha para fazer. Sim. Então o cabelo era melhor para mim. Eu quero fazer cabelo. Me dê essa condição. E o Senhor me deu a condição. Então foi dali que então eu comecei a fazer cabelo. Trabalhei com Olga, todo mundo conhece Olga. No Covid Deus levou Olga, minha querida, que por 20 e tantos anos cortava meu cabelo, e minha amiga forever, para sempre. Então, ela foi a pessoa mais linda, me recebeu, era muito brava, muito irritada, mas já estava acostumada com os gritos dela com todo mundo. E para mim, tanto faz como tanto fez, o caso era que eu já sabia que eu tinha um local para trabalhar na profissão que eu queria. E nesse período, eu disse, a Yoga disse, Nasa, ficou pequeno o local para nós duas. Porque todo mundo só vai para você e não vai para as outras cabeleireiras. Eu vou precisar que você vá embora, saia e vá para casa. Eu fiquei triste na hora, mas compreendi. Deus está me mandando para uma coisa nova. Fui para minha casa, fazer o que eu fazia na minha casa. Aí o Senhor Deus disse, isso aqui está pouco. Tirou todos os meus clientes. Eu tinha 2.500 clientes dentro de casa. Nessa época eu já fazia queratina, mas eu fazia escondido de todo mundo. Nunca se ouviu falar na história do mundo que alguém fazia queratina. Eu fui a primeira pessoa no mundo a criar o sistema de progressiva. No mundo, de criar o sistema de progressiva. E eu já fazia isso com Olga lá. Por isso que eu tinha tanto cliente. Não é porque Nazaré era espetacular. Não. Era que o produto eu fazia em casa e vinha para lá e fazia aplicação no cabelo das pessoas. E as pessoas gostavam e voltavam. E então eu disse, em casa eu já estava com esse tanto de cliente e um dia os clientes não vieram. Eu digo, uma segunda-feira, Deus está mandando eu ir para a praia, como moro ali pertinho. Desci a Rio Esboro e fui para a praia. No segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, eu digo, não, tem alguma coisa errada. E nesse tá errado, eu busquei a maneira de como eu poderia, agora como é que eu vou pagar o aluguel? Fui orar ao Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo? Qual é a razão de eu estar sem cliente? E o Senhor disse no meu coração, Deus vai te levar para um business muito grande, para algo muito grande. Mas eu sem ideia. Continuei na minha casa e as coisas foram apertando. E uma noite eu fui orar ao Senhor. E nessa noite que eu estou orando a Deus, Deus me deu um sonho. E esse sonho era uma fórmula. Eu liguei para a apóstola Sandra perguntando, apóstola, a senhora pode me atender? Ela disse, no domingo. Mas era uma segunda, minha amada. E como eu sou colérica, influente e mais outras coisas mais, eu não ia esperar para o domingo. Meu filho estava deitado e eu bati no quarto dele e disse, falei assim, olha, você pode me dar decifrar esse sonho que eu tive? Passou algumas horas, ele voltou e disse, mãe, mas isso não é um sonho, isso é uma fórmula. Quem lhe deu isso? Eu disse, não, foi Deus que me deu. E ele sem acreditar, eu digo, foi Deus que me deu, estou falando. Eu tive um sonho e fui assim. Ele disse, pois é, você vai comprar tais materiais e agora, porque eu já fazia em pequena quantidade, mas eu queria fazer ao grande, eu queria uma indústria. Então, quando ele disse que aquilo era uma fórmula, eu marquei uma festa. Uma festa, não tinha o nome da empresa, eu não sabia como ia ser ou o que ia acontecer, mas disse, vou fazer um banquete. Chamei Olga, que está aí, minha Olguinha, que tem a ateliê de costura ali na Risboro, minha amigona. E Olguinha disse, eu vou preparar a festa. Aí Olga foi, preparou a festa e muito lindo ficou. Aí eu chamei o pessoal que eu representava a Lanza, a Alfapaf, a Alterego. Eu representava tudo isso. Vendia na minha casa para as pessoas. E nesse período, veio elas para mim. E quando elas chegaram, Nazaré é o quê? Um aniversário, uma festa? Eu digo, não, é uma ideia. Eu tive uma ideia. Vou contar para vocês lá na hora. Mas eu tive uma ideia. Todo mundo está esperando uma surpresa. Será que vai, né, vamos dizer assim, casar de novo? Mas eu já estava casada com Gilmar, ninguém estava entendendo nada. Será que é aniversário? O que é isso? Enfim, era uma festa muito linda. E eu peguei, coloquei um paredão. E peguei o microfone e disse, eu sonhei que eu vou ter uma empresa milionária na América. Todo mundo ficou, será que ela tem o juízo realmente no lugar? Eu vi as pessoas fazendo isso.
Eu vi as murmurações um com o outro. Eu disse, meu Senhor, o que é isso? Então aquilo, naquele momento, quis me dar uma nostalgia. Aquele negócio assim, ruim. Mas eu digo, não, o sonho foi real. Eu já tenho a fórmula. Enfim, lancei a Bionasa, que estava no coração de Deus. E isso foi um boom tão grande que até hoje o Senhor tem me dado todo o sustento pela minha empresa, a Bionasa. É um sucesso. Aqui, em todo Bionasa anda para todo lado. Eu tive num salão para fazer, eu até te digo, naquele evento que teve aqui, do Homens de Grande Valor, eu fui a um salão fazer, a moça estava arrumando o meu cabelo, quando eu vi, ela falando assim, a moça pediu para ela o produto, falou, chegou o meu produto? Ela disse, chegou, e foi lá e buscou um kit, Bionasa. Eu falei, então é dessa forma. Então, mas olha só, o boom daquele momento e o negócio foi ficando muito grande, mas eu não tinha o preparo. Não tinha. Amiga, eu não estava preparada. Porque eu nunca dei valor a dinheiro nem a nada. Então, para mim, aquilo era uma coisa comum que todo mundo podia ter. Cheguei um ano a fazer 4 milhões de reais. Eu não sabia o que fazer, esse dinheiro foi levado por quem sabia o que fazer com ele, porque eu não sabia. A única coisa que eu queria era o ponto pago, o local pago e minhas viagens pagas, que eu viajava muito. Só isso. E morando na mesma casa que eu tenho hoje, até o dia de hoje. Quer dizer, essa casa eu tenho antes da Bionasa. Para você ver o quanto eu não valorizei. Tem quantos anos a Bionasa? Isso já tem 16 anos. 16 anos. 16 anos. E eu disse, como é que pode? Eu não, até então eu não sabia o que era isso. Comecei a dar as coisas, e Deus começou a me cobrar. Deus começou a me cobrar. Meu filho adoeceu, o Senhor levou ele, meu filho ficou 5 anos em coma. 5 anos eu passei no Brasil, muito mais do que aqui, e foi indo até que não tinha mais onde ficar. Mais assim, não tinha mais quase dinheiro à empresa. Quase, Aí que você estava passando no Brasil? Passando no Brasil. Ok, meu filho adoeceu, ficou 10 anos enfermo. Nos 5 anos descobrimos que era uma doença de Crohn. No mesmo ano que descobrimos, ele entrou em coma. E no mesmo ano que ele entrou em coma, mas tudo isso eu acompanhando, justamente na época que eu abri a Bionasa. Então eu deixei available para quem quisesse ser dono ou fizesse o que fizesse, mas meu objetivo naquele momento era cuidar do meu filho. Seu filho. Pensando eu que todo o tempo que eu voltasse, mas não pensei que ia demorar tanto, pensei que a cura vinha rápido. Não, Deus levou meu filho depois de 5 anos em coma. Depois de 5 anos em coma, que Deus levou meu filho, eu então entrei numa depressão quase de 1 ano, de tristeza. O meu luto foi longo e eu comecei a perceber de que Deus não me queria mais eu, idiota. Ou louca com aquilo que era dele, que um bom mordomo não faz isso. Aí Deus estava disse, te dando aquilo, não era para você deixar escorrer pelos dedos. Não de forma nenhuma. Aí foi ali onde Deus começou a me ensinar. E Deus começou a me ensinar. E eu disse, Deus, o que é isso? Cada dia eu descobri algo novo, cada dia eu descobri algo novo. Então, nesse ano, eu estou fazendo terapia e voltando à minha empresa para o que era. Mas vamos combinar, ela está atualmente próspera, grande, e a Regina toma conta. Toma conta. Mas então, foi isso, eu e Regina entramos na terapia, porque Regina não me aguentava mais, porque tudo que empresa caía na familiar. Não, mas... É difícil? Não, até que não era difícil no certo do familiar. Mas era difícil porque eu era quem fazia o comando. E se eu dissesse para ela hoje, 10 mil vai para canto fulano, acabou. Desses 10 mil, que eu não queria saber se a empresa estava sem venda. Se não podia, se podia ou se não podia. Mas isso foi os meus erros maiores. E para isso eu tive que ir para terapia, para aprender que as coisas que Deus dá a nós é para prosperar e não para... A gente tem que valorizar. Valorizar. E me conta sobre a sua saúde. Minha saúde foi o seguinte, durante esse período também, logo que, olha só que interessante, logo que eu me casei com Gilmar, eu comecei, no dia do casamento também eu comecei a sentir umas dores no estômago muito forte. Toda a vida, desde criança, eu tinha uma certa indisposição com comidas. Mas não tão forte, geralmente eu me recuperava rápido. Mas dessa vez não. Então, mesmo no meu casamento com meu esposo atual, eu passei logo que terminou o casamento, nós não tivemos núpcias, eu fui internada.
Vamos lá, você foi internada logo após o seu casamento. Logo após o meu casamento, com uma dor no estômago muito forte. E naquela semana nós não tivemos núpcias. Eu saí do hospital, me recuperei e aí consolidamos o casamento. Muito bem. Logo após isso, eu comecei com muitas dores, mais dores, mais dores, mais dores. E levei aí mais 1 ano, 2 anos, 3 anos com essas dores. Emagrecendo muito, ficando pálida. E eu lembro que a Olga falava para mim, mulher, se cuida, tu não tá bem. Como é que pode? Tu tá muito magra. Eu disse, mas a comida não fica no estômago. E bem, fiz alguns exames e aqui no hospital Oeste Boca, então os médicos descobriram que eu estava com um câncer muito avançado. Bem agressivo bem esse do estômago, agressivo, né? Muito agressivo. E qual era a razão desse câncer? A razão desse câncer é porque eu tive H. pylori. Lembra que eu sentia sempre algumas dores antes e não me cuidei. Então, H. pylori, quando não se cuida, olha, quem tiver, cuide-se. O que é o H. pylori? H. pylori é uma bactéria que é por água. Geralmente, quase todo brasileiro tem. Os brasileiros têm dores no estômago? Corra, faça um tratamento de H. pylori porque dá câncer. Que às vezes não é água tratada, é água tratada, água do rio. Ou então, imagine eu engolia sapinho para poder aprender a dirigir. A nadar. A nadar. A nadar. Eu engoli muita... A gente chamava de piabinha, era aquela que era pequenininha. Engole que você aprende a nadar. Eu fiz engolia muito. Aquilo é onde está H. pylori. Resultado, nunca aprendi a nadar. Eu nadei, mas de verdade contraí... Teve nada a ver com peixe. Contraí H. pylori. No contraí H. pylori, então eu fiquei... sem saber, por anos e anos e anos, e tomava remédio para, que eles falavam úlcera nervosa, úlcera de não sei de quê, afinal de contas veio o câncer. No câncer, eu lembro como agora, meu doutor é doutor Salazar, é aqui meu médico até o dia de hoje, aqui do hospital, e quando ele me olhou, ele falou assim para mim, Nazaré, você está com câncer, muito avançado. E só se sangrar muito é que eu posso fazer alguma intervenção. Mas não tem jeito. Eu peguei um voo e fui para o Brasil. Dr. Roberto Salgueiro, meu médico de intestino, fui para ele. Quando eu cheguei no Brasil, Dr. Roberto Salgueiro veio com o mesmo diagnóstico. E foi aí onde eu descobri que era por causa da H. pylori. Então, ele fez o tratamento da H. pylori, mas piorou. O caso estava severo. Então me colocaram numa casa de saúde para ir tomando hemofina. Minha filha Regina estava cuidando de mim, vinha minha família toda cuidando de mim ali. E, na verdade, eu estava vivendo os minutos mais terríveis da minha vida. Um diagnóstico desse? Horrível, horrível. E se você quiser saber, a causa não era de família, porque eu não tenho família com um diagnóstico desse. Mas eu tinha ido a uma igreja de um pastor. E esse pastor me disse que vi eu em uma cova comida por um câncer de estômago. Estava me enterrando naquele dia. E aquela palavra foi muito ruim para mim. Logo após, poucos dias eu estava com esse câncer. Mas eu já estava com essa enfermidade um pouco antes. Então, tudo desabou na minha cabeça. Muitas confusões. Mas mesmo com toda a fraqueza que eu tinha, não podia nem falar, muito magra, eu estava ali com 40 e poucos quilos. Eu disse, Deus, eu preciso de uma cura. Eu não quero viver dessa forma. E orei ao Senhor e veio na madrugadinha, já o dia amanhecendo, que os meus segredos com Deus é o dia amanhecendo. Por isso que a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Logo ao amanhecer daquele dia, eu vi 2 anjos, um do lado e outro do outro. Eram 2 homens, tipo enfermeiros. Mas eles eram diferentes, não eram enfermeiros daquilo ali, eram muito altos, bonitos, grandes. E ele disse assim para mim, levanta e anda, tu estás curada. Então o anjo da cura veio. Aí eu fiquei tão alegre que tirei tudo. Regina estava dormindo, acordei Regina, falei, você viu que veio 2 homens? Não vi nada, vamos, tirei eu daqui. Regina correu tanto para me levar para o aeroporto, Maceió, para me pegar um voo para cá. Imediato eu saí do hospital.
Ele disse, me tira daqui agora. Eu lembro que eu estava toda roxa, porque como a pele, como você está assim, fica muitas marcas. Muitas marcas. Às vezes saía, fizeram um catete. Aquilo estava assim horrível. Toda Não, furada. Toda danificada. Eu coloquei um vestido, porque eu estava muito magra. Coloquei um vestido e disse, Regina, traz aquele vestido. Regina trouxe, me levou imediato. Ela correu tanto que ela foi multada. Ninguém é multado no Brasil porque corre. Agora é. Agora é, naquela época não era. Agora tem aquele radar para todo lado. Mas nessa época não tinha. Então Regina passou por isso. Foi a primeira multa da minha filha e a última. Por ser pego em alta velocidade. Na Polícia Federal parou ela. Ela disse, não, eu estou correndo para ir para o aeroporto. Ele deixou a gente ir embora. A gente foi. Muito bem. Não aconteceu nada com minha filha, nem com a carteira dela, porque ele disse, minha mãe não estava passando bem, eu estou precisando de levar ela direto para o aeroporto, que ela vai fazer um tratamento nos Estados Unidos. Eu já era cidadã americana, vim embora. Liguei para a Oguinha e disse, Olga, estou chegando tal hora da manhã. Ela estava no aeroporto me esperando. Quando ela me viu meu estado, ela tomou um choque. E ela disse, vamos para minha casa. Você não vai para sua casa desse jeito. Você não está boa. Aí levo eu para casa, ela me leva para casa dela. Chegou na casa dela, ela pegou uma pera e uma maçã e cozinhou para mim comer aquela papinha. Eu digo, não, eu quero feijão e arroz. Eu quero feijão e arroz, eu estou curada. Esse câncer não vai me matar, eu não tenho mais câncer. Não, mas você... Não, eu vou comer feijão e arroz. Eu comi, não senti nada até o dia de hoje. Mas, para confirmar, Olga no meu pé, dizendo, não, você está muito pálida ainda, você ainda está muito frágil ainda, eu vou lhe pedir para você ir no hospital. Aí a Márcia Gueno, muito conhecida, minha querida Márcia Gueno, me levou para um hospital. Quando chegou nesse hospital, foram fazer aqueles negócios, ela me acompanhando, o médico chamou ela e disse assim, ela não tem câncer não, aqui tem uma cirurgia. Ela terminou de passar por uma cirurgia de estômago. E ela disse, eu disse, não passei por cirurgia. Aí Márcia disse, está aqui, Nazaré. Aí o médico pegou até meio aborrecido e mostrou a câmera para ela e para mim. Né? Realmente, eu disse, aí eu me lembrei. Não, meu Deus, fez uma cirurgia. Você passou, você não foi a que os médicos esperavam. Não foi o que os médicos esperavam. Então, foi o meu primeiro. Mas qual foi a minha reação no momento? A minha reação, por não ter muita experiência com as coisas concernentes à vida, o espiritual e material, muito crente, muito de Deus, muito de oração, mas ainda não sabia o que é quebra de maldição, eu não sabia o que era orar para enfermidades desse tipo e ficar boa. Não! Aí eu disse, ok, mas isso não vai me matar? Eu pensei no meu coração, porque eu tenho um projeto de Deus. Deus falou que a Bionasa ainda vai chegar em muitos estados. Não, eu não vou em muitos países, eu não estou só começando. Isso era um projeto, assim que eu comecei o projeto Bionasa. Então, foi quando eu contraí essa enfermidade e fui curada. Na verdade, Deus me curou. Não passou muito tempo, não. Menos de 5 anos. Eu, então, apareci com o colo. Com útero. Câncer no útero. No útero. Vai, porque criou o mioma, que o mioma fez isso, que e tal, que tá. O mioma está aí até hoje, mas o câncer foi embora. Foi curada. Curadicíssima. Mesmo tipo de cura, Deus fez, assim como fez com o estômago, fez também. Não passou muito tempo, começou uma coisa negra na minha pele. Começou assim por debaixo do braço, depois para a virilha. E ela já estava aqui, no meio da minha perna. E já estava tomando a perna quase toda uma mancha negra. Fedia e tinha pus. Nossa. Vai fazer o diagnóstico câncer. Lembro como agora que eu entrei no escritório, ou no consultório. Não, da pastora Sandra. No office. No office da pastora Sandra. E ela disse, minha filha, assim como você foi curada com aquele, vai ser curada agora, vamos orar. Quando terminou o culto, minha pele estava branca, sem nenhuma mancha. Sem nenhuma mancha. Instantânea. Assim, sem nenhuma mancha. E aí volta no médico, o médico não tem nada. Não tem nada. Porque é sempre lógico, tem que voltar ao médico. Nós estávamos um dia de muito mover de Deus na igreja. E a pastora Sandra levantou as mãos para mim, eu saí e caí. E eu me lembro que eu quebrei a clavícula. Leva para o hospital. E o hospital fala, muito bem, essa parte
a gente vai ter que parar porque você está com metástases. Eu vi manchas nos ossos. E vamos fazer um diagnóstico para saber se tem mancha mais em outros lugares dos seus ossos, porque isso é um câncer. Então é a quarta vez desse diagnóstico. Diagnóstico. Essa foi agora por último, quase. Resultado, eles me deram 30 dias. Nos 30 dias que eu voltei, não havia. O que eu quero dizer para vocês? Nazaré, mesmo sendo de oração, sendo uma mulher correta com Deus, uma mulher que anda realmente com o Senhor, todas as pessoas que me conhecem sabem o meu testemunho da mulher forte e a mulher valente que eu sou na palavra. E na vida também. E na vida também. E na vida também. E de todas as coisas que eu passei, séria com Deus, e contrair enfermidades desse tipo, é possível? Sim, é possível. A palavra de Deus diz que o que acontece com o ímpio acontece com o justo. A única diferença nossa é que nós temos uma fé inabalável, que mesmo que nós chegamos a falecer no meio de uma dessas tempestades de enfermidade, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos levar para seus braços. É muito diferente das pessoas que não sabem nem para onde vai. Eles nos levam para o seu braço. Há mais contentamento nisso. Eu lembro que uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida foi no Covid. E então, como foi isso? Eu estava realmente bem mal. Eu tinha ido para o Brasil, ainda não se falava muito sobre isso. Cheguei em Brasília, que era o meu voo, primeiro era em Brasília, e à tarde eu ia para outro voo. Eu cheguei de manhã em Brasília e às 3 horas da tarde saía meu voo. Eu cheguei 5 horas da manhã em Brasília. 3 horas da tarde saía o meu voo para Aracaju. Eu estava me queimando de febre. Procurei ali aqueles atendimentos rápidos. Aí a moça falou, você pode ser Covid, que agora eu estava começando a falar sobre esse assunto. E eu estava muito com febre. Fui para um hotel, não pude viajar naquele dia, não pude pegar o voo. O voo não estava permitindo que eu entrasse naquele voo. Então, fui para meu diagnóstico Mas então, naquele mesmo tempo, parou os aviões, parou os voos. E então eu peguei o voo de volta. De volta, não sei como foi, fiquei um pouquinho melhor. Mas um pouquinho melhor que quando foi junho, isso era mais ou menos fevereiro, março, mais ou menos, em junho peguei novamente. Aí eu estava cozinhando, lembro como agora, pastor Isaías estava até me visitando na minha casa, e eu comecei a roxear, ficar roxa, sem fôlego. Eu disse, Regina, me leva para o hospital, porque eu não estou mais nem sequer raciocinando, minha visão está turbada. E eu estou sem fôlego. Chegou lá, o médico entubou na mesma hora, ali mesmo na frente com a minha filha. Ali, eu fiquei entubada. Me mandaram lá para aquela sala, eu fiquei sedada, não sabia onde era que eu estava. Me acordei, eu estava em um local onde tinha muitas macas. E eu comecei a dizer, me dá um chá quente. Por favor, aquele homem se assustou, era um homem moreno que estava naquela sala, acendeu aquelas luzes vermelhas, me tiraram dali, me botaram em outro negócio horrível de feio. E ali eu passei 32 dias. Nesses 32 dias, entre a vida e a morte, eu lembro que um dia eu disse, Senhor, já chega de estar aqui. Dessa maneira, papai, chega. Eu não aguento mais estar nesse hospital. Morre um do lado, morre outro do outro, morre outro do outro. E todo dia a moça dizia, você está por último, quer dizer, eu era a última a morrer. Eu digo, não vou morrer não, querida. Deus ainda tem projeto na minha vida. Isso não é assim fácil, não. Não é assim fácil, não. Aí então, eu lembro que eu passei como se fosse por um sono acordada. Imagina um sono que você está acordada. Vi um exército de anjos cantando louvores, a coisa mais linda. Eu não queria voltar dali, eu queria estar naquele local. Mas eu escutei uma voz da minha filha e de uma amiga minha, orando e dizendo, volta, Nazaré. Nós precisamos ainda de você. E o clamor dela chegou aos céus. E o Senhor Deus disse ao meu coração, quando eu me acordei daquela visão, levanta e sai daqui. Quando eu disse à moça, ela disse, não, seu pulmão está tomado. Você não tem nem 30% do pulmão funcionando. Eu disse, mas eu quero ir para casa. Aí disse, olha, eu tenho um presente para lhe dar. Na minha bolsa tem $400. 5 horas da tarde eu estava fora do hospital. Minha filha foi me buscar, muito frágil, não caminhava.
não tinha como caminhar e voltei para casa. Meu esposo tinha preparado o quarto, tudo direitinho. E como ele é farmacêutico, ele tinha deixado tudo igual. Eu tinha comprado oxigênio para casa. Eu até hoje tenho as minhas bombas de oxigênio. Aí tinha comprado ozônio, tinha feito todos os movimentos dentro de um hospital em casa. Eu vim, ele colocou aquilo. Eu me lembro que eu passei pelo primeiro sono, mas não podia caminhar. Era uma cadeira de roda, meu esposo me pegava no braço, me dava banho, muito fraca voltava. Eu me lembro que eu passei muito mal e disseram, vai voltar para o hospital. Eu digo, não vou. O Senhor me leva daqui para a glória, que eu não sabia que Ele não ia me levar. Mas daqui eu só vou melhorando. Quando for a noite, eu disse, Senhor, eu não vou mais caminhar. O Senhor Deus disse, amanhã você está caminhando. E eu me levantei no outro dia, eu mesmo já tomei meu banho, eu mesmo fiz tudo. E até o dia de hoje. Para ser sincera, nem gripe eu tenho. O meu Deus me curou. Então são essas e outras histórias que você tem, porque Exatamente. São muitas curas, são muitas coisas, são muitos milagres na sua vida. Na minha vida é muito intensa. É cheia de muitas coisas e de realizações muito grandes. Porque eu creio que não é todas as pessoas que estão preparadas para passar as lutas que eu passei, mas quero dizer para você, as minhas vitórias são maiores do que as minhas lutas, isso eu posso te garantir. Não tem como não garantir. E é você passou por tudo isso e sobreviveu. Você está aqui, sobreviveu, mais que sobreviveu, venceu. Porque às vezes o sobreviver é você continuar vivo. Quer dizer, mas você não só continuou vivo, você não só sobreviveu, você venceu. Quer dizer, você conseguiu conquistar e entender aquilo que Deus queria para você. Verdade. Porque essa é uma dificuldade muito grande que eu percebo nas pessoas. É de entender o que Deus quer para a sua vida. Corretamente. Não sei, como assim? Esse conhecimento é fundamental. É muito fundamental. É uma coisa que você não... Olha, é tão certo. Olha só. A palavra de Deus fala algo que devemos prestar atenção. O que devemos prestar atenção? É que a palavra de Deus nos diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que espera. Então, eu não estou vendo, mas tenho certeza que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu tenho certeza que quando ele deixa os discípulos, ele disse, e vos darei poder para expulsar demônios, curar os enfermos e assim por diante. Então eu tomo posse, não é da minha condição médica, nem da condição que eu estou vivendo. Eu tomo posse no poder da palavra, porque a palavra conta para mim que ele colocou essa palavra, a Bíblia Sagrada, acima dele para cumprir em nós o seu querer, o seu efetuar. Então ele colocou acima dele. Eu não estou orando e pedindo a ele coisas loucas. Eu estou orando o que está na palavra e dizer, Pai, essa palavra me dá o direito. Estou pedindo o cumprimento daquilo ali. Daquilo ali. E nesse cumprimento daquilo ali, é uma coisa que você não viu. Mas cadê o seu fundamento? Seu fundamento é Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, lhe deu o direito, o sangue foi derramado? Não, minha irmã. Então, já outra coisa, na minha vida toda é de oração em todo o tempo. É cozinhando, é cuidando da casa. O pessoal diz assim, você pode até dizer sometime. Não tem sometime comigo. Ou talvez, ou não. Quer oração é ali na hora, quer a minha vida é ali na hora. E por conta disso, eu sim fui para as redes sociais. Tem o quê? 3 semanas que eu comecei com minhas redes sociais. É porque Deus já vinha pedindo isso para você, te falando com você sobre isso, Exatamente. Sobre as redes sociais, porque eu me lembro que a gente já conversou sobre isso há muito tempo atrás. Você falando que precisava desse projeto, olha o tempo que demorou, mas chegou. Demorei muito, mas é interessante, você lembra, tem o quê? Uns 3 anos, mais ou menos, que você me fez essa pergunta, Nazaré, vai escrever seu livro, você vai fazer as suas, né? E eu dizia, peraí, tem algo muito, mas você viu que eu nunca nem coloquei, nem nunca pude vir, hoje foi um milagre de Deus eu estar com você, porque eu disse, não, Senhor, hoje Deus me levará àquele lugar, porque eu admiro demais a sua vida. É uma das pessoas que que me influencia a ser o que eu sou. Então, isso é certo, porque eu vejo também o quanto Deus faz por você. Então eu disse, Deus, eu vou começar. Como foi isso? Eu então comecei a pensar dentro de mim. Senhor, se eu já faço isso para um grupo pequeno de pessoas e vejo o resultado, porque se eu não visse o resultado, eu não tinha fé que eu tinha. Como é então que eu me dá uma chance?
Porque o mundo está tão louco, sem nenhuma noção daquilo que está vivendo. Eu vejo crente indo nas mulheres adivinhas, leituras de mão, candomblé, crentes buscando uma palavra lá no mundo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é coisa da mente deles e até mesmo usando o seu corpo para uma coisa tão difícil. Eu disse, não, pai, eu tenho que entrar nisso aí. Eu tenho certeza do que tu me chamasse. Eu tenho absoluta certeza do que tu me chamasse. Não pode ficar omissa. Então, foi isso. Outra coisa, Deus me mostrava coisas desde criança, porque então mesmo Deus que me mostrou não pode mostrar, curar e através da minha vida, usar a minha vida grandemente para fazer uma obra de Deus na terra. Não, olha só como é que eu vi. Deus não busca aqueles que estão preparados, porque os preparados parece que estão com medo. Sabe, medinho? Ou não quer aparecer, ou não quer pagar o mico. O mico de estar aqui, ó, de todo jeito, o cabelo não está muito bonito. Não quer pagar o mico. Me entende? Eu pago. Sabe, porque a mim pouco importa. Me importa o que Deus usa a minha vida. Outra coisa, Deus só vai usar aquele que está disponível. Não é aquele que está preparado, é o que está disponível. Eu lembro o que ele falou para Isaías. Sempre assim. Ele falou para Isaías algo que sempre me chamou a atenção. Isaías disse, quando viu a presença de Deus, ele disse, Senhor, estou no meio de um povo impuro, e eu de impuros lábios, e eu de impuros lábios também. E o seu Deus disse para ele, ok, vou mandar um anjo, queimou lá, tirou as impurezas dele. Nos próximos capítulos, aí no 6, o Senhor disse, a quem enviarei? Eu estou precisando de alguém. A quem enviarei? Envia-me a mim. Eu já me coloquei nesse caminho, envia-me a mim. Quando era criança, lá no Brasil, eu sou conhecida por abrir tantas igrejas e pastores estão ali, me honram até o dia de hoje. Eu tenho um irmão que é pastor muito querido por todo o sul do país, por todo o nordeste do país. Mas quando ele chega nas igrejas onde eu frequentei, onde eu ganhei aqueles filhos, ele diz, esse é o irmão da Nazaré, não é o pastor Delmiro, é o irmão da Nazaré. Um dia eu passei luta e liguei para ele, disse, meu irmão, eu estou em luta, preciso de oração, me cobre de oração, porque eu estou em lutas. E ele disse, minha filha, deixa eu lhe contar. Você é chamada por Deus para fazer a obra de Deus. Porque lá no sul, lá no nordeste, lá onde eu vou, lá no centro-oeste, onde eu vou no Brasil, lá em Minas Gerais, não fala que eu sou o pastor Delmiro, não. É o irmão da irmã Nazaré. Então, eu já tinha minha história com Deus. Trabalhei muito na obra de Deus, levantei pessoas na obra de Deus, ganhei muitas almas para Jesus. Eu sou chamada como evangelista e por cima disso, intercessora. Veja as coisas espirituais, como profeta também, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou em meu nome, a obra é dele. Então, Senhor, abre as portas. E nem criando nada, porque às vezes as pessoas podem dizer, eu também não acredito. Olha, é um testemunho pessoal. Aquele dia que eu pedi oração para que você orasse por aquelas duas pessoas da minha família, antes de você orar, eu perguntei para que eles queriam oração. Você estava do outro lado da igreja, você não viu, você não ouviu, você nada. E eu perguntei, qual é o seu, para que você quer? Uma pessoa falou, quero que ore por isso, e a outra falou, quero que ore por aquilo. Falei, ok. Aí eu vi você lá, falou no meu coração, vai lá que a Nazaré vai orar. Eu levei os dois lá. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Você disse, eu vou orar por isso e por aquilo. Exatamente o tema que as duas pessoas tinham me falado. Eu disse, É tanto que uma delas olhou para mim assim, assustada. Eu vi que essa pessoa deu um salto assim para trás, olhou para você e olhou para mim. Como que ela pode saber disso? Ela não tem como saber disso. E eu peguei e falei, então, até deixei com você os dois lá e saí para que tivessem privacidade, né? Deixei lá, saí. Eles ficaram impressionadíssimos. Como que ela sabe? Eu falei, gente, profeta. Amém. Profeta é assim. Amém. É assim que acontece. Amém. Ele vai, Deus tá usando. Não é ela quem sabe é o Espírito Santo. Quem sabe é o Espírito Santo. Quem sabe é Deus. Então, ele foi exatamente no ponto. E aí, isso foi assim, quando a gente vê Deus usando, Deus dizendo pra gente, isso também é um conforto pessoal para mim. Porque você sabe a minha situação, você sabe a minha história, problema de saúde, eu entendo bem o que você está falando, os sentimentos que a gente tem, e eu estou na fila para o meu milagre, e eu creio nele.
você já é um milagre. Já todos os dias. Todos os dias você já é um milagre. Todos os dias. Levantar, andar. Andar para mim é um milagre. Pode ser uma coisa tão banal para os outros? Não. Para mim é difícil. Para mim Quando é um milagre. eu lhe vi hoje, você caminhando sem nenhum problema, sem estar torto, sem problema, eu disse, Senhor, isso é um milagre. Então você já realmente é um milagre. Então, e tu sabe de uma coisa? Eu faço isso com muita humildade. Eu nunca tive orgulho por ser isso ou aquilo. Não tem isso dentro de mim. Dentro de mim tem, eu quero servir a Deus. Agora, eu não posso mais deixar que ninguém, por orgulho, soberba ou achismo, tenha nenhum poder sobre isso. Isso mesmo. Bom, o diretor ali já levantou nossa placa, já nos deu sinal vermelho ali. Olha, Nazaré, muito obrigada pela sua presença. Eu espero que você volte, que não demore a voltar, porque eu sei que tem muita história, eu sei que ainda tem muita coisa e tem outras curas também pelas quais você passou, coisas que Deus fez na sua vida, e sei que você tem mensagens para nos dar. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também. E eu gostaria de falar com você que, por gentileza, assine os nossos canais RC Brasil no YouTube e Ministério Meu Lugar no Ninho, também lá no YouTube. E acompanhe também a Nazaré, que está fazendo um trabalho maravilhoso no Instagram e no Facebook, e vai entrar no YouTube. Com certeza. Como é o nome do seu Instagram, das redes sociais? A Voz da Intercessão. Se colocar a Voz da Intercessão, vai te achar. Também se colocar Nazaré Viana, também vai. Perfeito. Então tá lá. Vá lá, vá assistir, vá participar. Todos os dias eu estou lá. Todos os dias eu tenho a oração às 11h45 horário de Brasil, às 10h45 horário de Miami. Isso então, é cedo? Todos os dias pela manhã. Exatamente. Ótimo. A esse horário. E na segunda-feira, 1 hora de oração. E no final desse mês, em maio, todos os meses nós vamos ter uma vigília que foram pedida pelos meus seguidores. E nós vamos ter uma vigília com cura e libertação. Ótimo. E quando é que você já tem uma data? A última sexta-feira. Última sexta do mês de maio. Começando às 20 horas. Às 20 horas, horário de Brasília. Às 19 horas, horário daqui. Então é só sintonizar nesses canais e participar da vigília. E é muito interessante. Isso tem um chamado muito grande. E quero dizer para vocês que isso é muito bom, porque quando você tem uma voz que vai aos céus pela sua vida, é ouvido por Deus. E a Bíblia fala que a oração do justo causa muito em seus efeitos. Amém. E Deus tem feito milagres. Amém. Eu acredito. Para terminar, eu queria ler um versículo que diz... não é um versículo, na verdade. É um verso que diz o seguinte aqui. Se eu achasse, eu até poderia ler, mas eu bati a mão aqui, então ele vai ficar para o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Tenha uma semana abençoada.